Quero convidar você a abrir sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo de número 2. Nós voltamos à série de 1 Pedro que começou no ano passado e tratamos da primeira parte dedicada à questão teológica e hoje, desde a semana passada, hoje e daqui para o final, trataremos das questões éticas, da vida do cristão no mundo, a resposta que a Bíblia dá para os cristãos quando eles perguntam: como viveremos? Vamos ler as Escrituras. A partir do versículo de número 13 do capítulo de número 2, até o versículo de número 17. Diz assim a palavra de Deus: sujeitai-vos a toda a autoridade humana por causa do Senhor. Seja o rei como soberano, seja os governantes como por ele enviados, para punir os praticantes do mal e honrar os que fazem o bem. Pois a vontade de Deus é que, fazendo o bem, caleis a ignorância dos insensatos. Já que sois livres, não useis a liberdade como pretexto para o mal, mas vivei como servos de Deus. Honrai a todos, amai os irmãos, temei a Deus, honrai ao Rei. Oremos. Senhor Deus, fale conosco através de Tua palavra e que ela ilumine a nossa mente para que a gente, sob a luz também do Teu Espírito, possamos enxergar melhor o mundo que nós vivemos e podermos assim glorificar Teu nome, trazendo mais glória a Teu Filho Jesus. E é no nome dEle que oramos. Amém. No nosso último sermão nós vimos que o universo não é dualista, mas nós vimos que o universo é dual, de que o universo não é uma briga de dois iguais do bem contra o mal, como se Deus e Satanás fossem duas divindades opostas e que brigam entre si, ora um vence, ora o outro perde. Nós vimos que a soberania de Deus é a marca e o fim de todos os dualismos. Não existem dualismos onde há Deus. Ele governa todas as coisas, Ele é todo poderoso, Ele é soberano e governa tudo. Mas o mundo é dual. Dizer que o mundo é dual é dizer que o mundo tem luz e trevas, bem e mal, senhor e servo, anjos bons e anjos maus, criador e criatura. Isso significa que existe o Senhor sobre todas as coisas, mas entre as coisas existem as tensões, existem as dualidades, e temos que lidar com elas. Temos que lidar com dualidades o tempo todo, lidamos com essas dualidades o tempo todo, e a tentação é lidar com essas dualidades com a mente dualista, com a mente maniqueísta, a mente que mais fez com que Agostinho, depois da sua conversão, combatesse, porque viu no maniqueísmo esse dualismo, essas duas forças que ficam brigando entre si, como se uma fosse poderosa e pudesse vencer a outra, e esse poder pudesse ser intercambiável. Isso tudo, ele falou, é o que mais estraga a visão de mundo dos cristãos.
E aí que Agostinho traz para toda a sua contribuição para a cristandade, a sua reflexão sobre a providência divina. Meus irmãos, se existe algo que hoje me assombra, não é só entre cristãos, sejam eles católicos, evangélicos, reformados, sejam quais forem os ramos do cristianismo espalhados pela terra, é o completo esquecimento da doutrina da providência divina em questões políticas, o que revela o quanto nós cristãos estamos chafurdando numa lama de pensamentos secularizados. Não lidamos mais com um mundo em que o Senhor é Deus. E nós que deveríamos lidar com o mundo, sabendo que Ele é Senhor de todas as coisas, esquecemos da providência de Deus e discutimos política no Twitter, no Facebook, no Instagram, na família, Jesus amado. A gente briga, a gente só falta arrancar o cabelo do outro, às vezes arrancar o nosso próprio cabelo, por questões políticas. E temos as mais diversas ideias, os mais diversos argumentos, alguns deles mais plausíveis do que outros, é óbvio, mas outros que são extremamente poderosos do ponto de vista da ética, do ponto de vista da razão de ser das coisas para a prática do bem, para a prática das boas obras, mas fazemos tudo isso esquecendo Deus, a providência divina passa largo em nossa reflexão, passa largo em nosso pensamento, esquecemos. Se você pega, por exemplo, um teólogo, seja ele Agostinho, seja um Mateus de Aquasparta, seja um Anselmo, seja um Tomás de Aquino, seja um Boaventura, seja um Lutero, seja um Calvino, seja um dos católicos, Francisco Soares, Pedro Molina, seja qual for esses teólogos, eles vão falar de política. A primeira coisa é a providência divina. Vai ler Altúcios dentro da nossa tradição reformada. Altúcios está o tempo todo dizendo: existe a providência divina. Começa-se um tratado de política falando da providência divina. Hoje conversamos sobre política à torto e à direito, baseado apenas na discussão de ideologias. Não passa pela nossa discussão mais a providência divina, ela passa largo, esquecida, é deixada de lado. Não tratamos mais da providência divina, porque estamos mergulhados na nossa incredulidade sem perceber. A incredulidade com relação ao fato de que este mundo é governado por Deus. Este mundo não é uma democracia. Rapidamente, para me livrar da afirmação que eu fiz, lembro a vocês a frase do Churchill: a democracia é a pior forma de governo, com exceção de todas as outras. Óbvio que a cidade dos homens hoje só pode ser governada com justiça pela democracia, do jeito que está, ok. Mas nós não estamos falando da cidade dos homens, nós estamos falando de Deus, da cidade de Deus, das coisas de Deus e do povo de Deus. E para o povo de Deus, o universo é uma monarquia e o rei é um só: Deus, seu Filho Jesus Cristo. Ele é o Senhor de tudo. Kuyper dizia: não há 1 centímetro quadrado da existência humana que Cristo Jesus não diga: é meu. Então todos os kuyperianos aí que não tratam da doutrina da providência de Deus, é tudo Nutella, não leu nenhum deles, e o pior de tudo, está esquecendo de ler a Bíblia, porque não se fala da soberania de Cristo Jesus em nenhuma hipótese preterindo a providência divina. Não se pode acreditar que Jesus é Senhor de tudo e esquecer a doutrina da providência. Obviamente você deve estar se perguntando: Jonas, o que é a providência? Essa é a nossa crise. A nossa crise é tão grande, que a gente se preocupa hoje com escatologia. Mas é por causa de Israel, por questões políticas, por um monte de questões que estão aí. Todas elas importantes. Nenhuma delas não são de menos importância, são importantes.
mas a gente acha elas mais importantes do que uma doutrina tão central como a doutrina da providência. Então o sujeito sabe tudo de ideologia política, sabe tudo sobre o que está acontecendo na política, sabe tudo o que Oakeshott diz, até o que os outros teóricos da política disseram. Mas se você perguntar para ele o que é a doutrina da providência, ele vai vir com uma primeira ideia: providência, será que Deus providenciou alguma coisa para um determinado fim? Aí vai, então é aquele determinismo, é coisa de calvinista. Não é coisa de calvinista, isso é coisa de crente. E se você não conhece a doutrina da providência, eu acho que você precisa, em primeiro lugar, conhecer o Evangelho, porque se você desconhece a doutrina da providência, muito provavelmente você está vivendo como um pagão e não sabe. Sua linguagem é evangélica, sua boca é evangélica, sua língua é evangélica, mas você ainda é um pagão e vive como um pagão. Pedro está dirigindo a cristãos que têm uma mentalidade ainda pagã e que precisa entender a doutrina, precisa entender a palavra de Deus, para que eles possam saber como viver no mundo. Essa é a pergunta que o Schaeffer faz: e como viveremos? E essa é a pergunta que a gente tem que responder hoje. Essa é a pergunta que Pedro responde para a gente hoje: como viveremos no mundo? E a primeira resposta: viveremos como sempre vivemos e sempre haveremos de viver, debaixo da providência divina. E o que diz a providência divina? Diz a providência divina que não há nada, absolutamente nada neste mundo que fuja da soberania e do controle de Deus. Tudo, absolutamente tudo está debaixo da soberania de Deus. Desde o presidente da república a um vírus que ninguém consegue decifrar a sua razão de ser, o seu sentido, o seu significado. Tudo está debaixo da soberania de Deus. Deus não pode ser pego de surpresa. Não dá para fazer uma campanha de milagres dizendo assim: gente, vem aqui surpreender a Deus com a sua oração para Ele te fazer um milagre. Você não vai surpreender a Deus. Não há nada que você possa fazer, Deus, depois que você fez assim: uau, que crente, fazia tempo que eu não vi uma oração dessas. Uau, fazia tempo que eu não via alguém dobrar o joelho com tanta vontade. Uau, eu não esperava isso. Não. Deus não se assombra com você, não se espanta com você. E se você não crê na doutrina da providência, você é um pagão e mau crente, porque é a razão de você não crer na doutrina da providência é que explica a falta de temor a Deus. A gente vive uma vida de qualquer jeito quando a gente não teme a Deus. Quando o Deus que a gente teme é um Deus que se espanta com as coisas que a gente faz e com as coisas que estão acontecendo. Não, meus irmãos, Deus não se espanta. Este Deus é um Deus que proveu todas as coisas do começo ao fim. Ele sabe o fim desde o começo, como diz a canção do Estênio Márcios. Ele conhece todas as coisas e determina todas as coisas para o bem, para a sua glória. Como a gente vive diante disso? Pedro nos diz 6 princípios e 4 imperativos para o testemunho dos cristãos diante das autoridades civis. Como vivemos quando as autoridades civis não reconhecem o senhorio de Deus? Quando as autoridades não reconhecem a providência divina? Como vivemos num mundo em que as autoridades não são cristãs, em que as autoridades não conhecem o Evangelho, em que as autoridades não são impactadas, ou não conhecem, ou não se submetem, ou pouco estão se lixando para a providência divina? Como os cristãos devem viver diante do testemunho que elas precisam dar às autoridades civis? São 6 os princípios.
Primeiro princípio, versículo 13, parte A. A autoridade civil é uma criatura humana. Esse é o primeiro princípio. Você precisa saber disso. Um cristão que quer discutir política com Bíblia, é a primeira coisa que ele tem que saber. É o que Pedro está dizendo aqui. Todas as autoridades, todas elas são criaturas humanas. Isso é o que está sendo dito aqui no grego. A gente vê, né? Sujeitai-vos a toda a autoridade romana. Eu tenho um problema aqui com essa tradução da autoridade. Algumas Bíblias vão traduzir como instituição, mas aqui é anthropinectisei, que pode e é sempre, quase sempre, melhor dizendo, traduzido pela Bíblia do Antigo Testamento em grego, por criatura humana. E isso só faz sentido quando a gente percebe que o versículo 13, ele está numa relação profunda com o versículo de número 17. É aquilo que os estudiosos chamam de inclusio. Uma vez o Wittenberg perguntou para mim, né? Jonas, o que é uma inclusio? Eu li nos livros aí explicando para a leitura da Bíblia o que é inclusio. Eu não entendi o que é inclusio. Inclusio é uma espécie de aspas, sabe quando a gente usa aspas para falar alguma coisa? Então, eles usam outro mecanismo para essas aspas, como por exemplo uma combinação de ideias ou de palavras. Aqui o que torna esse trecho uma inclusio é exatamente o todos. Sujeitai-vos a toda a criatura humana, e termina com honrai a todos. É sujeitar-se e honrar a todos, a todas as criaturas humanas. Então a primeira coisa que Pedro está dizendo, todas as criaturas humanas são, portanto, obra de Deus. Elas não são criadoras, elas não são Deus, elas não são divindades, elas não podem ser Senhor, elas não podem se assenhorar da sua vontade. Nenhum ser humano pode ser senhor do seu querer, nenhum ser humano pode ser senhor da sua vontade. Por isso você não pode temer a nenhum ser humano, você só pode temer ao único que pode exercer poder sobre sua vontade, que é Deus. Por isso só se teme a Deus e não se pode temer a nenhum homem. Aos homens todos os cristãos se submetem, mas jamais temem a qualquer homem que seja. Então submeter-se aqui é a ideia de sujeitar-se, colocar-se abaixo, como ato de alguém que vai servir, como ato de alguém que vai se doar a todas as criaturas humanas, a toda criatura humana. E aí ele inclui nessa criatura humana o soberano aqui não o soberano Senhor, mas o imperador, o rei. Veja o que ele diz, versículo 13: sujeitai-vos a toda a autoridade humana por causa do Senhor. Veja, seja ao rei, seja aos governantes enviados pelo rei. Ou seja, o que Pedro está dizendo, vocês têm que sujeitar a todos os seres humanos, mesmo que eles sejam os imperadores, mesmo que eles se digam senhores, mesmo que eles se digam soberanos, e mesmo que eles sejam esses imperadores, mesmo que eles sejam esses reis, se submetam a eles. A primeira coisa, portanto, que Pedro está dizendo é que o imperador não é Deus, e isso não é muita coisa naquela época e também não deve ser muita coisa em nossa época. Tornar um ser humano, um grupo de pessoas, uma entidade em Deus é cair em idolatria. Em nenhum momento Pedro está dizendo que a igreja deve se tornar idólatra, que a igreja deve entregar seu coração aos reis e a todos os seres humanos. O que ele está dizendo é que todo cristão
se comporta diante de uma outra pessoa como Cristo se comportou diante de todos os seres humanos como servo. Aliás, não é isso que diz Paulo em Filipenses capítulo 2, do versículo 5 ao 11? Tende em vós a mesma atitude que houve em Cristo Jesus, que não julgou por usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, tornando-se homem, e ele se torna servo. Por que Jesus se torna servo? Porque Jesus só pode servir aos outros homens se Jesus também for um homem. É dado ao homem o dever de ser servo do outro homem, e portanto os cristãos deveriam ter a mentalidade do serviço enraizada em suas vidas, ao ponto de: como é que eu posso servir as pessoas ao meu redor? Como eu posso servir ao mundo ao meu redor? Como eu posso servir a minha comunidade ao meu redor? Esse é o movimento natural de todo cristão. Ele chega em algum lugar e a primeira pergunta dele é: como eu posso servir para o bem comum dessa comunidade? Como eu posso servir para esse grupo? Como eu posso contribuir para o que está acontecendo aqui? Então, por isso, o primeiro princípio é muito claro: a autoridade civil é uma criatura humana. Não trate nenhuma autoridade civil como se fosse Deus. Trate como qualquer pessoa humana. Assim como você serve uma pessoa que está do seu lado, que não tem nenhuma patente, sirva também o rei. Lembra de Tiago? O problema de Tiago era diferente. Tinha alguns irmãos na igreja, isso acontece naquela época, no nosso tempo não acontece as coisas. A gente já evoluiu. Aproveitar que a evolução está no tema da ordem do dia, né? Os seres humanos evoluíram e agora, eles nos crentes de hoje não tem mais problema de fazer acepção de pessoas, de tratar melhor aquele irmão que tem mais grana, e aquele irmão que é pobrezinho: esse aí é um pobre coitado, não vou nem dar atenção, não vou dar a ele o ar da minha presença. Tiago, ele precisa criticar esses irmãos que estão rejeitando os órfãos e as viúvas, porque eles consideram outras pessoas mais importantes, que entraram agora no meio da igreja. Elas são mais importantes porque elas têm mais dinheiro, elas têm mais status. Então a primeira coisa que Pedro está dizendo é: todas as criaturas humanas, temos que nos submeter a todas elas. Ele não está dizendo obedeça a todas as criaturas, seria um erro categórico. Pedro não está falando de obediência civil, Pedro está falando de serviço, Pedro está falando de sujeição. Quando a palavra de Deus: sujeitai-vos uns aos outros, ele está dizendo exatamente isso: o ato de servir, o ato de contribuir, o ato de se submeter nesses termos. Pedro sabe que se a autoridade civil pedir para que você faça algo que é contrário ao Rei do universo, se você obedecer a qualquer autoridade, desobedecendo a autoridade do Senhor, você estará em pecado. Pedro sabe disso. Pedro então não está falando para eles: olha, vamos nos rebelar contra a autoridade. Primeira coisa que ele está dizendo: vamos nos submeter. Porque toda autoridade civil é uma criatura humana. E a gente faz isso com todo mundo. Se a gente faz isso com todo mundo, a gente também faz isso com o rei. Segundo princípio: nós nos submetemos aos outros, a todas as criaturas, inclusive ao rei e seus governantes. Por quê? Por causa de Cristo. Versículo de número 13, ainda a parte A, ele diz: sujeitai-vos a toda a autoridade humana por causa do Senhor. E a gente já sabe que Pedro, quando usa a palavra Senhor, ele está se referindo a Cristo, o Rei de todo o universo. Então é por causa do Senhor, e não é por causa da violência, não é por causa da truculência, não é por causa da retórica, não é por causa da persuasão, não é porque é bonitinho, feinho, tem dinheiro, não tem dinheiro. É por causa do Senhor que nós nos sujeitamos uns aos outros. Então, segundo princípio, nos sujeitamos à autoridade civil, não é porque queremos. Às vezes a gente pode não querer, e na maior parte das vezes a gente não quer. E aí a gente fala: Senhor, eu não quero. Mas não é assim que a gente ensina uma criança? Que é melhor ela fazer o certo mesmo que ela não queira. Se você disser para o seu filho, para a sua filha, que ele só pode fazer o que ele quer, você está criando um monstro. E o mundo já está cheio de monstros assim, que só fazem o que querem. E estes que só fazem o que querem só devoram, só devoram, só devoram.
A comunidade do povo de Deus não é uma comunidade que devora, ela não é uma comunidade de gafanhotos, ela é uma comunidade doadora, ela é doadora por natureza, ela é doadora por natureza porque o seu Senhor é doador, porque o seu Senhor desde antes da criação do mundo é doador. A dança da Trindade, que reflete uma das interpretações mais belas da razão pela qual Deus criou o mundo, não é outra senão a ideia da doação. É o Pai e o Filho se doando ao Espírito, o Espírito e o Filho se doando ao Pai, o Espírito e o Pai se doando ao Filho. Todos doam, todos recebem. Essa comunidade doadora que é rompida quando Adão não resolve receber, mas tomar. Deus não dá para ele aquele fruto, ele vai lá e toma. O mundo está cheio de devoradores, o mundo está cheio de gafanhotos, o mundo está cheio de homens devoradores. A grande pergunta é se Deus nos chamou para sermos gafanhotos, devoradores, ou se Deus nos chamou para sermos o povo da doação, o povo, a comunidade doadora. Terceiro princípio, a autoridade civil deve punir o mal e honrar os que fazem o bem. O que um cristão deve esperar de toda autoridade civil? Não quero saber se é rico, se é pobre, que cor da pele que tem, nada. Eu quero saber se essa autoridade civil, ela pune o mal e se ela honra aqueles que fazem o bem. Esse é o princípio máximo, isso é o que se espera de todos os governantes, isso é o que Deus espera de toda a autoridade civil. Não importa se é crente, se não é crente, se é reformado, o que raio que seja, o que Deus espera é que toda a autoridade puna o mal e honre aqueles que são íntegros, aqueles que fazem o bem. Por quê? Se você não dá ao outro o que lhe é de direito, e aqui tem muitos juristas aqui na igreja, sabe que o nome disso é injustiça. E a justiça se resume, desde as primeiras reflexões lá dos gregos, se reduz a dar ao outro o que lhe é de direito. Por que a gente precisa de advogados? Porque a gente se recusa a dar ao outro o que lhe é de direito. Então um cristão é aquele que honra as autoridades civis que punem o mal, que jamais vão facilitar nada que seja mal, nada que corrompa o gênero humano, nada que pratique a injustiça. Um cristão não pode assumir absolutamente nenhum posicionamento a favor de qualquer coisa que privilegie aquele que faz o mal, mas deve também buscar nas autoridades o incentivo a tudo aquilo que faz o bem. Quarto, isso está nos versículos 13b e 14, quando Pedro diz: sujeitáveis a toda autoridade por causa do Senhor, não importa, né, se é o rei como soberano, o imperador, aquele que tem o poder máximo, tá certo? Não importa se são os governantes que são enviados por ele, que são representantes dele para fazer duas coisas: punir o mal e honrar aqueles que fazem o bem. Isso está no versículo 14. O versículo 15 nos apresenta o quarto princípio. A vontade de Deus é que os cristãos calem os seus acusadores. Se a gente para aqui, alguns irmãos vão dizer assim: gostei dessa parte, Jonas. Eu estava esperando, era a hora que eu ia atacar. Por enquanto eu só estou bonzinho, por enquanto eu só estou ouvindo, por enquanto eu estou servindo, eu quero saber quando é que eu vou atacar. Aí você viu, né, calar, falou: opa, Deus quer que eu cale a boca do inimigo. E Ele deu para você a estratégia para calar. A estratégia é uma só. Não tem outra: fazer o bem. Veja o que Pedro diz: pois a vontade de Deus é que, fazendo o bem, caleis a ignorância dos insensatos. Os insensatos eram aqueles pagãos que acusavam os cristãos,
de desordem, das mais terríveis acusações. Imagine que Pedro pode estar aqui diante do imperador, que era Cláudio, pode ter sido o fim do mandato de Cláudio, ou o início do mandato de Nero. Tanto faz, se você estudar a história do Cláudio, você vai ver que nem nada é diferente de Nero. Então observe o que Pedro está dizendo: pois a vontade de Deus é que, fazendo bem, caleis a ignorância dos insensatos, aqueles que levantam falso testemunho contra os cristãos, aqueles que acusam os cristãos daquilo que não é verdade. Então o que Pedro está dizendo? Vá às ruas, proteste, faça o... Eu ia falar faça o diabo, mas não posso falar isso aqui, mas já falei. Eu vou fazer a revolução. Não é isso. Pedro não está dizendo isso. O que Pedro está dizendo que precisa ser feito? Uma só coisa: fazendo o bem. Aí sempre tem aquele discurso que em nada é diferente do meu filho, da minha filha, quando era bem pequenininha, porque quando eles vão crescendo, eles vão ficando igual a gente, vão desenvolvendo o cinismo, aí vão ficando quietos, cada vez mais quietos. Mas os mais pequenininhos: mas por que eu tenho que fazer o bem se ninguém faz? Mas por que eu tenho que fazer isso se o outro não faz? Mas por que eu tenho que fazer? Eu só tomo na cabeça, eu preciso, quando é que eu vou ter vantagem nisso aqui? Eu não posso apanhar toda hora, eu tenho que ter uma solução para isso. Ele se sente injustiçado ao fazer o bem. Puxa, que a gente tocou no nosso coração, não? Se sentiu injustiçado ao fazer o bem. Por quê? Porque não foi reconhecido. Esse é o dever da autoridade, né? Punir quem faz o mal e honrar quem faz o bem. Qual é o nosso sentimento de tristeza, de agonia, quando a gente faz o bem e não há o reconhecimento? É por isso que a gente tem que se perguntar para quem a gente faz o bem. Por isso que a gente tem que se perguntar hoje aqui: quem é o teu rei? Qual é o poder máximo que faz você dobrar o seu joelho? Essa é a pergunta de hoje. Quem você teme? Não é quem você se submete. Não é a quem você presta serviço. Não é a quem você serve. É a quem você teme. Então o quarto princípio nos diz que a vontade de Deus é que os cristãos calem os seus acusadores fazendo bem. E o que a gente viu acontecer com os cristãos que fizeram isso? Alguns foram despedaçados. Tem a história de uma mulher que foi amarrada, nas duas pernas, nua, e foi rasgada por 2 animais na frente de todo mundo, grávida. É só você estudar um pouquinho do Império Romano, você vai ver que eles em nada são diferentes dos bárbaros. Fazem as coisas mais terríveis. É só você estudar como era a crucificação. Se você tiver estômago, assista ainda o filme Mel Gibson, se você não assistiu ainda, Paixão de Cristo. Você vai saber como que o romano lida com todos aqueles que são condenados pelo Estado. E a pergunta daqueles irmãos era a seguinte: mas por que eu vou fazer o bem se eu vou terminar como ela? Por que eu devo fazer o bem se eu vou terminar como ele no meio dos leões? Por que eu vou fazer o bem se o Nero é um ímpio? Por que eu vou fazer o bem se a cidade que eu estou vivendo é uma cidade de corruptos? Por que eu vou fazer o bem? Essa é a grande pergunta. E Deus está dizendo: para mim. Por que você está preocupado com o rei X, o rei Y? Por que você está preocupado com o seu chefe? Por que você está preocupado com as ordens hierárquicas à sua volta? É para mim. Deus está dizendo isso. Por que você não faz isso para mim? Porque nós não o vemos como Senhor o suficiente para fazermos todo o bem para Ele e para a sua glória. Quinto princípio, versículo 16, parte A diz: já que sois livres. Agora os mais calvinistas ficam até arrepiados. Sim, meu irmão, a Bíblia diz que a gente é livre, tá? E por que a Bíblia diz que a gente é livre? Porque antes éramos escravos do pecado de uma tal maneira que poderíamos querer fazer o bem, mas não efetuávamos o bem. E essa era a nossa prisão. A nossa prisão é que queríamos fazer o bem e não conseguíamos.
todo o bem que fazíamos, descobríamos que tinha ali uma segunda intenção. Por isso que hoje, quando a gente faz o bem, tem uma segunda intenção, a gente se pergunta, mas Senhor, eu não fiz o bem, eu estava de olho naquilo. A gente sabe que este bem, como o que Cristo nos ensinou a fazer, exige de nós negação de nós mesmos. Autoesquecimento é o fundamento de uma vida doadora. Então os cristãos são livres para fazer o bem. Mas veja o que diz o princípio, mas não devem usar a sua liberdade para fazer o mal. De todos os seres humanos que existem, neste universo, os cristãos são os mais livres. O problema é que, mesmo sendo cristãos, podemos usar a nossa liberdade para o mal. A pergunta é por quê? Preste atenção no que eu vou te dizer. Este mundo que vivemos quebrou. Está quebrado. Sabe alguma coisa quebrada? E que você não tem como arrumar? Pois é. E aí tem duas maneiras de você acreditar na redenção. Uma maneira que é extremamente equivocada é você achar que é o dualismo, né? O dualismo faz isso. Achar que Deus criou lá nos confins celestiais um planeta maravilhoso, chique. Tudo dá certo, tudo é bonito, tudo é belo, tudo é bom, tudo é justo, perfeitíssimo. Desculpe aí a hipérbole, certo? Maravilhoso mundo. E que o que vai acontecer é o seguinte: no juízo final, no dia da vindicação do Senhor, no dia da sua visitação, no dia em que Ele vai julgar vivos e mortos, Ele vai dizer o seguinte: que esse mundo se exploda, mas antes Ele vai lançar uma rede para resgatar os eleitos e transportar eles. Eu vou levar vocês para um novo planeta. E leva para um novo planeta. Agora, o planeta dos crentes. Não tem nada mais gospel do que isso, e mais infernal por isso. Deus não está planejando um novo planeta para você. Isso é loucura. Loucura. O céu não é um novo planeta. A Bíblia não nos fala de um novo planeta. Você precisa ler a Bíblia. Redenção tem a ver com restaurar aquilo que já é. Tem que restaurar o que está quebrado. Por isso o cristianismo é o ensino da restauração. Se o seu relacionamento com seu filho está quebrado, restaurar não é expulsar o seu filho e buscar um outro filho, não é você expulsar o seu pai e buscar um outro pai. Restaurar é reconstruir essa relação entre pai e filho, mas é a mesma relação. A restauração é como a ressurreição de Cristo. Não está assim: Jesus morreu, e aí está o estoque do novo corpo de Cristo lá nos céus. Aí, aguenta a mão aí, Jesus, que esse corpo já deu, o prazo de validade venceu, só preciso de 3 dias de carência, para depois de cumprir dessa carência, vem um corpinho novíssimo para você. Aí depois que passou os 3 dias de carência, vai dizer: olha aqui o corpinho que eu preparei para você, pum, e aí Jesus ressuscita com um novo corpo. Se você pensa assim, você é um animal herético. Não, Jesus não recebeu um novo corpo como um outro corpo. Essa é a razão pela qual Tomé tem que pôr o dedo nas chagas de Jesus. Ele precisa ver e saber que é aquele corpo que foi ferido, é aquele corpo que foi machucado, é aquele corpo que foi transgredido, é aquele corpo que foi ferido que está sendo agora restaurado. É esse mundo ferido, é esse mundo machucado que Deus quer restaurar. É seu casamento ferido que Deus quer restaurar. É sua relação com seus filhos que Deus quer restaurar. Ele não quer te dar um novo casamento, não quer te dar uma nova família, não quer te dar um novo emprego, não quer te dar uma nova igreja, e tampouco quer te dar um novo mundo. Ele quer restaurar o mundo ferido, como Ele restaurou você, ferido pelo pecado, ferido pela maldição do pecado.
Senão, meus irmãos, não temos uma novidade. A novidade do Evangelho não é outra senão essa: fazer novas todas as coisas. Não é levar você para um outro planeta, é fazer você descobrir o que Deus faz com uma ferida, o que Deus faz com aquilo que a gente quebra, o que Deus faz com aquilo que a gente destrói. Ele é como oleiro. Acho que vou fazer outro vaso, conforme me apraz. E volta a mexer para fazer o vaso conforme Ele quer. Porque é isso que a providência nos ensina. Não do seu jeito, não a família do seu jeito, não a esposa e o esposo do seu jeito, não o chefe que você gostaria, não o empregado que você gostaria, não é o filho ou a filha que você gostaria, o esposo, seja lá o que for que você gostaria, mas o que Deus quer. Isso é o que tem que entrar na nossa mente como cristãos, que a partir do momento que Ele restaura a nossa vida e nos tornamos livres para acreditar agora em algo que não acreditávamos. Não somos responsáveis pela redenção do universo, não somos responsáveis pela redenção do mundo, não temos o poder de restaurar o mundo, é dele este poder. Porque nós somos parte deste mundo quebrado, nós somos parte da ferida, nós somos parte daquilo que precisa ser transformado. Ele não. Cristo não precisa ser transformado. Deus não precisa ser transformado, somos nós. Sexto e último princípio: os cristãos devem viver como servos de Deus. Olha que bonito esse princípio, versículo 16, a parte B. Já que sois livres, não useis a liberdade como pretexto para o mal, mas como a gente responde à pergunta, como viveremos? Se alguém te pergunta, como viveremos no meio dessa pandemia? Como viveremos após a pandemia? Como viveremos diante dos descasos os mais diversos que podem acontecer no mundo da política? Como viveremos? Você só tem uma resposta, e a resposta está aqui. Mas vivei como servos de Deus. Eu havia dito para vocês que o mundo não é dualista, mas é dual. E uma das dualidades intransponíveis é a dualidade Senhor e servo. Não existe um meio. Tipo, Senhor, não tem um servo classe A, não tem um servo premium, um servo VIP. Não tem. Mas o pastor não seria um servo VIP? Não. Ninguém é VIP? Não. Aliás, essa é a nossa briga há 500 anos. Não é isso? Não existe uma mediação entre servos e senhores. Não existe uma igreja que nos representa. Nós somos a igreja. Nós somos os servos. E não tem nada que a gente possa querer. Senhor, qual é o plano de carreira? Para você chegar até Senhor, você tem que matar tal gigante. Não, você não vai conseguir, enfrentar aí os seus gigantes para poder um dia se tornar Senhor. Não tem, porque é dual. Ou você é servo, ou você é Senhor. Como você não pode ser Deus, você só pode ser servo. Se contente em saber que só Jesus pode ser servo e Senhor, porque só Jesus é homem e Deus. Como Pedro termina? Olha que coisa linda, com 4 imperativos. Depois de ele apresentar os 6 princípios, ele vai arrematar o argumento dele de uma maneira muito simples. Ele vai dizer, primeiro, versículo de número 17: honrai a todos.
Se vocês prestaram atenção na oração do João Pedro, lá no final da oração dele, de repente ele diz que nós deveríamos honrar a todos e temer a Deus. Se eu pudesse resumir tudo que Pedro está ensinando para a igreja, é isso. Não devemos temer nenhum homem, absolutamente ninguém. Podemos honrar, e aqui honrar, preste atenção no que eu estou te dizendo, tem o peso do honra teu pai e tua mãe. Tem o peso do pecado que o filho pródigo cometeu por não ter honrado o pai. Quando ele está lá, chafurdando na lama, lembrando de tudo que ele fez e que ele quebrou tudo, que está tudo destruído. Ele, pai, pequei contra os céus. Por que pequei contra os céus? Desonrei meu pai, quebrei o mandamento, não honrei ao meu pai. Aqui o compromisso dos cristãos é o compromisso de honrar a todos. Por isso nenhum cristão tem autoridade para escolher absolutamente ninguém. Nenhuma igreja pode escolher público algum. Nossa igreja não escolhe absolutamente um nicho do mercado para alcançar um determinado grupo. Não fazemos igrejas para surfistas, nem igreja para rico, nem igreja para pobre. Não fazemos igreja para mulheres e igreja para homens. Não fazemos igreja para crianças e para velhos. Fazemos igreja para todos, todos os seres humanos, sem exceção. Quem escolhe é Deus e não você. A igreja não tem o poder de escolher ninguém. Quem vai escolher é Deus, e é Ele que vai salvar, não é a igreja. A igreja não tem autoridade para escolher o público a quem ela vai pregar. Ela não tem autoridade para escolher a quem ela vai levar o evangelho. Ela vai levar o evangelho a quem quer que seja. Por isso, a honra é dada a todos, inclusive ao rei. Imagine eles ouvindo, inclusive a Nero, que eles odeiam, por ser mau, por ser perverso, por ser louco, por ser uma manifestação do Nabucodonosor em seus próprios dias, porque é demente, porque não consegue entender o que está acontecendo, porque está praticando a injustiça quando deveria praticar a justiça. O que a palavra de Deus está dizendo? Honrai a todos. E é isso que é difícil para a gente, porque a gente, Senhor, mas eu vou fazer o bem, mas por quê? Ele já nos deu a razão. Por causa dele. Sujeitai-vos a toda a autoridade humana. Versículo 13. Por causa do Senhor. Versículo 17. Honrai a todos. Olha que coisa bonita. Ele não diz amai a todos. Ele diz honrai. Mas o agape é para os domésticos da fé. Ah, mas quer dizer então que eu não devo amar o próximo? E aquela passagem que Jesus diz, o samaritano, o que está em jogo aqui não é a questão de você amar o próximo, de você fazer o bem ao próximo, é a questão da koinonia, da comunhão entre os da mesma fé. O que Pedro está dizendo é honrem a todos, mas você não pode tratar os domésticos da fé como você trata a todos. Os domésticos da fé você não só honra, você os ama. E ele usa aqui aquele amor que se equipara ao amor de Jesus pelos seus. E aí você vai pensar assim, Jonas, por quê? E se eu dissesse para você que a última conversa de Jesus com Pedro foi sobre esse amor? E se eu dissesse para você que Jesus está ali conversando com Pedro e ele olha para Pedro e diz assim, Pedro, tu me amas? E Pedro diz, Senhor, claro que eu te amo. Jesus olha para ele e diz, então cuida da igreja, apacenta o meu rebanho. Jesus dali a pouco repete, Pedro, tu me amas? Pedro diz, claro, Senhor, que eu te amo. E Jesus responde, então apacenta as minhas ovelhas. Na terceira vez Jesus diz, Pedro, tu me amas? E Pedro se entristece, mas responde, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo.
E Jesus diz: cuida das minhas ovelhas. Há uma discussão cavernosa, porque há um trocadilho que a gente não consegue pegar. Jesus está dizendo: tu me amas, agape, e Pedro está dizendo: sim, Senhor, eu te amo, filéu. Aí lá na frente, então apacenta as minhas ovelhas. Jesus pergunta a Pedro: tu me amas, agape? E o que Pedro vai responder? Sim, Senhor, eu te amo, filéu. Não é? Pedro, tu me amas? Aí Pedro, o que Jesus está dizendo? Pedro, tu me amas, filéu? A Bíblia diz que Pedro ficou triste. E aí Jesus responde para ele a mesma coisa: apacenta as minhas ovelhas. É muito interessante quando a gente observa Pedro sendo questionado por Jesus, porque o que está em jogo ali não é teologias do amor. Eu vou dizer como a gente poderia interpretar da melhor maneira possível aquela passagem. É como se Jesus estivesse dizendo a Pedro assim: Pedro, tu me amas como eu amei você e os nossos irmãos. Pedro, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo, mas daquele jeito que o Senhor conhece, né? Não assim como o Senhor bem disse, mas assim, nos meus limites. Jesus olha para Pedro assim: apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas como eu amei você e a igreja. Pedro diz: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo, mas daquele jeito. Mas por que isso é maravilhoso? Isso é um crente convertido. Isso é crente de verdade. Tem gente que olha essa passagem e diz assim: Pedro, miserável. Aqui é a melhor hora da vida dele, gente. Essa é a apoteose da experiência ética de Pedro. É o momento brilhante dele. É o melhor momento da vida dele. Porque ele poderia fazer como ele fez antes. Quando Jesus diz: Pedro, tu me amas? Ele diz: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Se for preciso, eu vou dar minha vida pelo Senhor. Jesus disse: você vai me negar daqui a 3 vezes, porque você está dizendo essa coisa toda, você está fazendo tanta promessa. Agora não. Agora é um Pedro que está dizendo: sim, Senhor, eu te amo, mas eu sei do que eu sou capaz de fazer. Eu sei que eu sou capaz de te trair. Eu sei que eu sou capaz de te negar. Eu sei que eu sou capaz de errar. Eu sei que eu sou capaz de falhar. Eu sei que esse amor exige um compromisso, e eu não sei se eu vou conseguir dar conta desse compromisso. Observe que Pedro está dizendo: honrai a todos, mas amem-se a si mesmos, como Cristo amou vocês, como Cristo nos amou. Nós temos que honrar a todos, mas temos que dar a nossa vida pelos irmãos da nossa igreja, como o Cristo não somente deu a sua vida pelos seus, mas ensinou Pedro a cuidar e a amar esse rebanho. Terceiro, temei a Deus. Ele não disse para você temer o rei, ele não disse para você temer a igreja, ele não disse para você temer pastores, ele não disse para você temer denominações, ele não disse para você temer absolutamente nada, mas temer apenas a Deus. A sua vontade você só entrega a Deus, a mais ninguém a sua vontade pode ser entregue. Você não pode permitir que ninguém, absolutamente ninguém, domine sua vontade. Só quem pode controlar sua vontade, só quem pode dizer algo sobre a sua vontade, só quem pode influenciar na sua vontade é Deus e mais ninguém. Ninguém tem essa autoridade. Todas as vezes, não importa se é um cônjuge, não importa se é o chefe, não importa se é uma coisa inanimada como dinheiro, não importa o que seja, quando você entrega seu coração, você já não está mais nas mãos de Deus, você está na mão do dinheiro, você está nas mãos de um ídolo. Temam apenas a Deus. E ele conclui dizendo: olha que maravilha, olha o círculo. Um primeiro círculo: honrai, sujeitai-vos a todos, honrai a todos, e termina com: honrai o imperador, honrai o rei, honrai a César. Ele não está dizendo para amar a César, ele não está dizendo para temer a César, porque aqueles que temem ao Senhor sabem que Deus tem um poder que César não tem. E todas as vezes que você esquecer que Deus tem esse poder, você chamará Deus de tirano. O que é ser um tirano? Exercer um poder que não lhe pertence de forma legítima.
Mas Deus, quando determina os rumos de todas as coisas, com a sua soberana e sábia providência, determina tudo e estabelece o governo e o controle de uma maneira que a gente não entende, com todas as tensões e dualidades que existem. E Ele faz isso legitimamente. Deus é onipotente de fato, por isso Ele pode exercer esse poder. Ele é criador de fato, por isso Ele pode exercer esse poder. Mas Nero não tem esse poder, porque ele não te criou. Governo nenhum te criou. Cidadão nenhum te criou. Nenhum ser humano de carne e osso tem este poder que só pertence a Deus. Por isso, se você tiver que temer, que você tema apenas a Deus, mas que o seu temor do Senhor não lhe impeça de honrar o Rei, como você e eu temos a obrigação de honrar a todos os seres humanos. Oremos.